um partido de 1990, 84, 95, Coronel Suárez y Indios, 83, Santa Ana y Coronel Suárez, 87, final a Espadén y Chapalefuno. Então o polo é a minha vida. Sempre sonhamos em ter uma casa no campo, ter os cavalos perto. E o que não tínhamos sonhado ainda era ter os 4 filhos jogando polo. Um sonho, né? Um sonho de um pai apaixonado pelo polo como eu sou. Naquilo que pode um pai esperar de filhos jogadores de polo amadores, é o grande objetivo que eu atingi. Então o jogador amador dá uma vantagem enorme para o jogador profissional que nós tentamos suprir com o nível de sua montaria. Foi um esforço que eu sempre tive para que os guris tivessem um desempenho razoável frente ao profissional que tivesse bem montado. Primeiro tem que ter 4 filhos homens, que não é fácil. Depois ter 4 filhos homens que gostem de polo, que também não é fácil. Depois ter 4 filhos homens que gostem de polo e que joguem razoavelmente bem, que também não é fácil. É um sonho realizado e que é dificílimo de realizar. Minha mulher, a Mireja, é nascida em São José, no Uruguai. Todo indivíduo que nasce em São José é reconhecido no Uruguai como os Maragatos. E eu tinha uma simpatia pelo viés político, pelo viés histórico, pelos Maragatos no Rio Grande do Sul. Mas o nome realmente, Maragata, é em homenagem à Mireja. Quando adolescentes, o grupo sempre se reunia aqui. Isso nos dava muita alegria, porque tínhamos sempre os filhos perto. Uruguaiana é o meu berço de nascimento, mas é a minha referência como cidadão, como indivíduo, e aonde eu tenho uma propriedade capaz de suportar uma cria de polo. Maragata começou com o papai, de uma forma muito familiar, como equipe de polo. Início dos anos 70, 72 e 13, começo a jogar polo intensamente, vamos dizer assim. E as éguas que se quebravam, por qualquer razão, como eu não tinha o que fazê-las, eu comecei a criar. Pegava as éguas, conseguia alguns cavalos puros de carreira para o esporte e as colocava em cria. Mas com o tempo fui tratando de melhorar. Em 1999, era uma etapa difícil, nova, uma responsabilidade muito grande. Assumi uma empresa familiar. Mas eu estava muito disposto, era o meu sonho. Só não tem a propriedade física em si, como tem uma mão de obra adequada para quem quer se dedicar a uma cria. E cavalo, para mim, o que eu mais gosto de fazer é cuidar dos cavalos, potro e as éguas de crias. Me orgulha trabalhar, tanto qualquer um dos guris, como o patrão, como sempre trabalhei, e aqui é a minha casa. Eu recebo 10 cavalos por ano para domar, uns cavalos de boa linhagem, então sempre tem bons resultados. Hoje a cria está muito qualificada, estão selecionando cavalos e éguas de melhor qualidade para sair uma boa de uma genética até chegar a nós que somos domador. Todos os anos noto uma diferença de cavalos e cada vez melhorando mais docilidade da boca, mansidão e velocidade. Essa evolução foi sendo gradativa ano a ano. Melhoramos a doma, investimos na parte de doma. Começamos com éguas que o patrão jogava, os filhos eram pequenos e aí começou a investir nesses animais. Esses anos, 2000, ele compra o Ernestina Elegante e aí começa uma nova etapa. É antes e depois do Ernestina Elegante. E começa uma seleção mais criteriosa, mais apurada, agregando animais argentinos com sucesso, né, de genéticas excelentes.
A seleção de égua da cria é feita por éguas que já foram jogadoras, ou éguas que ainda estão jogando e a gente tira embrião, ou éguas de genética boa que por algum motivo não jogaram. Com o advento do embrião, eu inverti um pouco isso. Eu fui mais rigoroso na seleção de éguas na cria e venho já há alguns anos fazendo embriões dos animais que estão jogando. Meu primeiro contato mais forte com a organização do Maragata foi em 2012, quando o Cabeto me mandou uns potros da cria para a gente domar e treinar e fazer cavalo de polo. Cabeto Bastos sempre foi muito preocupado com a cria, meticuloso com a escolha dos animais, dos garanhões, e isso acho que é uma marca da Maragata. É incrível a evolução, não só da cria, mas também da hechura, da organização, para que esses cavalos estejam participando dos torneios de alto handicap, não só no Brasil, mas também na Argentina. Quando eu me associei na Associação Argentina de Criadores de Cavalo de Polo, compramos o Itaquá Caracol e eu mandei aqui do Brasil 4 éguas. Uma delas se chamava Cicatriz, e sendo que essa égua me deu 2 grandes, talvez as mais importantes éguas da nossa cria. A primeira se chama Coca, a segunda se chama Latijo Cicatriz. Todos os cavalos jogam polo. Agora, realmente para chegar no aberto, aí o cavalo tem que ser muito diferente. E eu estou vendo que cada vez mais, grande parte deles é diferente. De 8 ou 9 que vieram da temporada passada, 6 estão jogando já no primeiro ano os abertos. Eu crio em Iruena, os potros nascem em Iruena, são criados em Iruena, aos 3, 4 anos vão para a doma, eu os deixo 1 ano com o domador, esses animais descansam 2, 3 meses depois da doma, eu os trago para São Paulo, onde eu tenho um centro de hechura de cavalo, que é a Maragata Antiga. Ali eu fiz uma estrutura dimensionada para 10 animais. Eu tenho aqui em São Paulo, na parte de piloto, como você costuma chamar no polo, ou são aquelas pessoas que iniciam realmente o cavalo na atividade de polo, eu tenho o Delo. E essas etapas do taco e da bolinha é muito importante. Isso daí o cavalo grava praticamente para sempre. Os jogadores do Maragata, quando a gente vê se destacando no torneio de alto handicap, é um prazer enorme. Esses cavalos passam 1 ano com o Delo e no 3º ano eles chegam aqui na Maragata para que os guris comecem de alguma maneira sentindo o que poderá ser ou não aproveitados. O objetivo final da cria é que meus filhos joguem nesses animais. O cavalo é um prazer, é um gosto. Todo dia um aprendizado aqui dentro da cocheira. Então, cada dia a gente tem um desafio. Então, trabalhar com os pizzeiros bons, dedicados. O Dr. Gustavo Rocha, que comanda essa equipe aqui no dia a dia, conseguiu uma interação tão boa com os funcionários que eles mesmos detectam os primeiros problemas. Para que você possa introduzir uma terapia, um tratamento o mais rápido possível, é vital para a recuperação. Para quando esse cavalo vai poder retornar aos treinamentos, quanto tempo ele vai ter que ficar de repouso, ou se ele vai fazer o tratamento treinando, enfim. Trabalhar com o Dr. Cabeto, que é uma pessoa que conhece do cavalo, sabe da rotina do cavalo, e os guris sabem de toda a rotina que se passa, isso é um diferencial para nós funcionários. Por um convite da Associação Argentina à Confederação Brasileira de Polo, surge a oportunidade do Brasil se fazer representar nas Copas das Nações. E jogar realmente contra a seleção argentina, seleção chilena e vestir a camisa do Brasil foi uma experiência única. E por tudo vai ser muito difícil repetir, né, que 4 irmãos consigam representar um país. E aí, naquela loucura de pai polista, nós levamos 40 cavalos para a Argentina para jogar 3 jogos. Por que essa loucura? Porque eu acho que é o máximo. É o máximo que um jogador de polo possa querer na sua vida é jogar Palermo. Então foi uma grande oportunidade e que eu não deixei passar. Eu acho que o polo nos ajudou muito na educação das crianças.
por ser um esporte coletivo, eles aprendem a serem disciplinados, responsáveis, são muito respeitosos com os funcionários, são muito unidos. Todos os nossos amigos fazem parte dessa grande família e comunidade do polo. Nossos filhos se criaram juntos desde pequenininhos com um taco na mão. Estão sempre se reunindo, sempre se falando. Isso eu acho muito importante porque já se passaram os anos, cada um tem a sua família, mas o polo os mantém sempre com um denominador comum, sempre unidos, e isso para mim é o mais importante. Montam diferentes, taqueiam diferentes, manejam um cavalo diferente e jogando um complementa o outro. Hoje a Maragata se consolida como uma das equipes mais influentes da atualidade, com uma cria importante e cada vez conquistando mais o seu espaço. O Ângelo Antônio gosta mais do rústico, do polo de campo. Ele realmente está feliz e está fazendo o que ele gosta, está praticando o esporte que ele ama tanto e que tem tanta paixão. Sempre foi o armador, o mais mental do time, com muita facilidade de taqueio. João Gaspar é muito dedicado, muito disciplinado. Hiper organizado, persistente. Eu acredito que para o Gaspar, o polo significa dedicação, superação. O João Gaspar é muito mais leve dentro do campo, mas isso faz com que ele seja muito mais rápido. Ele consegue ter uma atitude de ataque, de volta, muito mais rápido que a maioria dos jogadores. O Carlos Francisco tem uma diferença de 10 anos dos mais velhos, mas sempre conviveram muito, sempre esteve junto com os irmãos, os amigos dele são os amigos dos irmãos. O Cachico é mais relaxado em alguns aspectos, mas também sofre por ansiedade pré-jogo muita. Pega muito forte na bola, inicialmente jogou de back, mas depois a gente vendo um pouco da estrutura do time, a gente viu que ele, com a tropa que tem, com a força e com o taqueio, a gente passou ele para 1. Luiz Paulo tem uma garra impressionante, eu acho que ele meio que lidera o time, dá força. E eu sempre tive o perfil muito mais de trabalhar, de fazer o trabalho sujo, de desarmar a jogada do adversário. Quando tem a temporada do polo, ele se dedica, até a alimentação dele muda por causa do polo. Quase todos os dias, algum vídeo de algum jogo importante que teve. Ele realmente é apaixonado pelo polo. Antes da partida, nós nos reunimos todos, onde nós vimos normalmente o jogo do adversário, repassamos um jogo nosso para ver o que dá para melhorar. Toda a concentração, o foco, a conversa, o bom relacionamento entre os jogadores, um técnico fora para nos direcionar. Nós temos que nos preparar muito na academia, em condicionamento, em alimentação. E a união que a família traz e o entrosamento, que esse talvez seja o grande diferencial do nosso time, de estar jogando tanto tempo com a mesma base de time, os 3 irmãos, isso talvez seja o nosso diferencial. E nós temos que manter esses 3 pilares de entrosamento físico e mental tão bom quanto ou melhor do que todos os outros que competem contra a gente, que a sua grande maioria são profissionais. Eu aproveitei o polo também para educá-los, como forma de serem melhores cidadãos e exemplificando o importante que o polo pode ser como forma de educação. Em 2012 nós criamos o Instituto Maragata. A gente arrecada recursos para ajudar crianças carentes e com necessidades especiais. E foi quando em 2015 nós criamos o Maragata Polo Experience. Mais um dia de alegria, de convívio, de prestígio ao esporte. Foi uma maneira de nos relacionarmos mais com essas marcas, essa experiência de estar com a Maragata, de viver o que a gente vive aqui nas cocheiras e buscando marcas que tivessem e entendessem os nossos valores. União familiar, respeito, profissionalismo, superação e esse amor pelo cavalo. O cavalo é um animal, acredito que dos mais agregadores que tem. E obviamente que jogar polo na Argentina é o sonho de qualquer polista. Assim que tive condições, comprei uma pequena propriedade onde eu tenho uma estrutura, com campo, pista de vareio, pista de taqueio, cocheiras. Quando eu vim acá, era todo campo, era todo pastizal.
Se hizo esta caberiza, se hizo los potreros, empalizadas, hasta lo último que fue la casa del patrón. E é um objetivo meu, chegar um dia na Argentina que La Maragata seja uma vitrine do que nós possamos ser capazes de criar. Este é o sonho. A minha ideia é que eu na Argentina tire embriões só de animais que tenham jogado Palermo, sendo criadas, treinadas e jogando na Meca do Polo, que é a Argentina. El que más viene acá es Ángelo. Si hay caballo viene unos 15 días o 20, se queda acá para jugar o montar. Es un excelente patrón y está en todas. O polo, realmente, nós nos criamos nesse ambiente de polo, nos criamos em cima de um cavalo. É muito mais do que um esporte, é muito mais até do que um estilo de vida, é a nossa vida, né? A preparação para o remate começa um ano antes. Aí já começam a ter um tratamento diferente, começam a manunciá-los, a alimentação diferente e separado por lotes de idade. Os garanhões, a maioria são comprados ou de presente. A gente tem um filho do Rainbow Corner com uma égua poleira nossa, a Bira, que é o Itapitoca Minuano. Aí temos o Elertina Elegante, que foi comprado no remate da Elertina em 2001. Foi um cavalo que mudou a nossa cria. Temos o Open Café, que também foi comprado da Elertina, um pouco depois. Temos o Open Chantarre, que é um cavalo também da cria Elertina. E temos o Dolfina Cardenal, um cavalo que foi presenteado pelo Cambiaço, um filho do Equincura. E tenho tirado éguas de cria excelentes, que vão da cria em manadas de outros, talvez melhores que os meus. Mas eu tenho que ter um critério para não me agrandar. Eu não acredito em cria grande. Dessas 10, 4 ou 5 chegam, num ano muito bom, chegam aos guris. Eu não tenho cavalo como negócio. Eu vendo, mas não é o meu negócio. Este foi o objetivo do remate. Conseguir me desfazer de um lote de 10, 12 potros que eu produzo por ano de uma forma mais interessante. A gente vende cavalos de todos os sangues, todas as mães possíveis. Temos diversos cavalos destacando em tropas das melhores equipes do Brasil. Para a gente é muito importante as pessoas que vêm nos visitar aqui no remate. A gente sabe que não é fácil ter que vir gente de São Paulo, do Uruguai, da Argentina. Mas é muito bom a gente poder mostrar o que a gente faz aqui com tanto amor e dedicação. Vendido! Um forte aplauso ao presidente da Associação Argentina de... E como objetivo, seguir competindo ao nível que a gente vem competindo e colocando animais em competição cada vez melhores. Eu acho que mais importante que tudo isso é seguir transmitindo esses valores de união familiar, de respeito ao próximo. Eu aproveitei todos os momentos que eu tive de polo e o exemplo dos fatos ocorridos em campo no polo para educá-los. É um esporte que une as pessoas, que une a família. E eu acho legal porque já começa a ver que não é sempre que a gente ganha. Não é sempre que a gente está num dia bom, não é sempre que tudo dá certo. A gente tem que se esforçar, a gente tem que batalhar. Para mim é tão interessante quanto jogar polo, é gostar da fazenda, das estâncias, da cria. Mas eu fiz um esforço terrível de convencê-los que o polo era bom, com e por prazer, e não por qualquer outro tipo de remuneração.